clarim que chama os crentes, a batalha já suou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Que chama os crentes, a batalha já suou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Com poder e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz onde encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já suou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Que chama os crentes, a batalha já suou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Com poder e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz onde encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Eu gostaria que toda a igreja agora pudesse estender suas mãos sobre a vida dos pastores, né?
Afinal, todos são pastores, é o dia do pastor. E nesse momento todos possamos orar para abençoar a vida dos pastores e inclusive o nosso e o que vai ministrar nesta noite. Pai querido, na autoridade que há no nome de Jesus, ao Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e tudo que nele há, que tinha domínio sobre todas as coisas que há em cima no céu, embaixo na terra, entregamos a vida desses pastores e sua família, para que o Senhor possa conduzir da maneira que te aprove e fazer segundo a tua vontade, o teu querer. Enche de sabedoria, de discernimento, para que possa conduzir o teu rebanho, que tenha a palavra eficaz, que venha diante do trono do Senhor, para abençoar e edificar a tua igreja e fazer conforme a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita e boa, e não tem ninguém, a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, e a que o Senhor abre, ninguém fecha. Então nós entregamos a igreja do Senhor, que tem sobre a face da terra, e os pastores, o tão ungido que o Senhor tem levantado. É o Senhor que instrui, é o Senhor que escolhe, é o Senhor que faça fazer a tua vontade. E como igreja eu queria que todos dissessem amém. Amém. Oi, irmãos, antes de passar a palavra ao pastor, pedir os irmãos, pode sentar. Eu quero agradecer os irmãos por essa homenagem linda, lindona, que os irmãos fizeram, né? E como se diz, pude voltar lá no meu passado e fui me lembrando de uma linha do tempo, daquilo que Deus tem feito, né? Na minha vida, na vida da minha família, até poder chegar aqui em Montalvânia. E quando eu vim para cá, eu confesso que foi um grande desafio, porque é um rebanho do Senhor, uma tribo diferente, uma missão diferente na minha vida, com um desafio que eu ainda não havia enfrentado. E hoje, já vou completar agora no segundo semestre 8 anos, né? E hoje eu posso dizer que eu sou grato a Deus, sempre disse, mas eu digo mais uma vez, sou grato a Deus por essa igreja, por essa caminhada, e que para eu poder chegar e falar assim, olha, eu sou um pastor, Deus, Ele demonstra isso através das ovelhas. Não sou o melhor pastor, e acredito que nunca serei, e nem almejo ser melhor de nada, não é isso. Eu quero ser o pastor segundo o coração de Deus, aquele que Deus levantou para essa casa, para essa igreja. Eu quero dizer para os irmãos que eu amo todos vocês, carinho especial com todas as famílias aqui da igreja, com quem está chegando agora, né, com os meninos da escola, com os amigos que a gente tem no dia a dia. Então, assim, muito obrigado por tudo, por essa caminhada, porque é interessante falar isso. Como pastor, eu estou aqui cuidando desse rebanho, mas eu também me sinto cuidado aqui. Eu e minha família, nós somos cuidados aqui. E eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Espero que Deus nos dê muita força, saúde e direção para a gente caminhar juntos sempre. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vou passar para o pastor João Vitor, nosso convidado. Parabéns, pastor. Deixa eu abençoar. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Levanta a mão comigo e diz: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aplauda o nome dele. Quem trouxe Bíblia, abra ela no livro de Ezequiel, capítulo de número 1. Ezequiel 1, enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de, no momento, pastor, externar apenas os meus parabéns, mas assim que eu terminar a mensagem, eu vou querer expressar um pouquinho também. Conheço o pastor Cadu há pouquíssimo tempo, mas já ouvi falar sobre ele, e daqui a pouquinho, quando acabar a mensagem, eu vou querer me expressar um pouquinho e fazer uma oração específica pelo senhor e pela sua família, tá bom, pastor? Livro de Ezequiel, capítulo de número 1.
Nós vamos ler aqui uns 3 textos aqui e já vamos entrar na mensagem. Vai ser rapidinho. Quando você achar que eu estou começando, eu já estou terminando. Ezequiel 1. Quem encontrou diz amém. Está escrito assim: e aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e tive visões de Deus. No capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: e esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs de pé e ouvi o que me falava. E o último versículo, Ezequiel 2, capítulo 2, versículo 8 diz: tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo e não se revolte como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Amém? Pode se sentar. Irmãos, falar sobre Ezequiel, eu particularmente considero mais difícil do que falar sobre alguns demais profetas, porque o chamado de Ezequiel foi um chamado profético de forma diferente. Qual a diferença? Os profetas eram levantados por Deus para sentir o que Deus sentia e externar o que Deus sentia ao povo. Se você for olhar, quando Deus manda Jeremias enterrar o cinto, cinto naquela época, na cultura, significava honra, e Deus manda ele enterrar o cinto no mangue, o cinto apodrece, ele coloca o cinto, sente a sua honra atingida, como quem Deus diz assim: a minha honra também está atingida, Jeremias, então vai e diz ao povo. Deus, ele quer que o profeta sinta o que ele sente para que o profeta consiga falar para o povo com autoridade. O profeta Oséias, ele se casa com uma prostituta, a prostituta volta para o prostíbulo e Deus manda ele buscar ela no prostíbulo para que ele sinta o que Deus sentia, que é o quê? O meu povo me trai, vai se prostituir com outros deuses, mas ainda assim eu vou buscar o meu povo. Deus, ele queria que o profeta sentisse, então Deus sempre levantava o profeta e o profeta, ele ficava de fora da tribulação, ele via o que estava acontecendo, Deus falava ao coração dele, ele ia até o povo e falava, mas Ezequiel foi um profeta que esteve dentro da tribulação. O texto que a gente leu aqui, quando Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, não seja rebelde como a casa rebelde, eu não diria para o pastor Cadu, não entre num carro branco se ele estivesse entrando num carro preto. Se Deus está falando, Ezequiel, não seja rebelde como a casa rebelde, é porque Deus que sonda o coração sabe que lá no fundo os pés quase se desviaram. Asaf diz em Salmos, os meus pés quase se desviaram. Ezequiel, aos 17 anos, é levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Ele é escravo durante 13 anos e com 30, Deus fala com ele na beira do rio. Põe-te em pé e falarei contigo. Até aí está tudo bem, até aí está normal. O que eu não consigo entender é como alguém que passou pelo que Ezequiel passou, conseguiu manter a fé. E a resposta é, ele não conseguiu. Pregador, o que é que você está falando? Eu vou te explicar. Ezequiel era filho do sumo sacerdote, chamado Buzi. O rei Nabucodonosor, quando quis invadir Jerusalém, para poder tomar o povo escravo, ele sabia que Jerusalém tinha rei, era monarquia, mas que Jerusalém era governada por Deus, a teocracia.
Sabia que existia um rei em Jerusalém, mas sabia que o povo era governado por Deus. Então Nabucodonosor pensou: eu vou invadir a cidade e eu não vou matar o rei, porque se eu matar o rei não vai abalar os judeus, porque eles confiam mais em Deus do que no rei. Então eu vou fazer um ataque espiritual. Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, bota fogo no templo, rouba os utensílios sagrados, rouba a arca da aliança, pega Buzir, que é o sumo sacerdote de Israel, e degola, arranca o pescoço de Buzir, manda buscar a mãe de Ezequiel, arranca o pescoço da mãe de Ezequiel, mata toda a família de Ezequiel, mata os tios, os primos, mata toda a família, mata todo o sacerdote, porque na cabeça de Nabucodonosor, o povo ia ver Deus abandonando o povo. Porque se Deus está permitindo que haja alguma coisa com o templo, é porque Deus está abandonando o povo. Então Ezequiel vê a família toda ser morta. Ezequiel vê o templo ser destruído. Ezequiel vê os sonhos sendo jogados por terra. Ezequiel é levado cativo para a Babilônia. E aí eu me pergunto, como que Ezequiel suportou esses 13 anos de cativeiro na Babilônia, até que aos 30 Deus falasse com ele? E a resposta eu encontrei no que Freud disse: tudo que uma criança vê, ouve e sente de 0 a 12 anos vai formar o caráter e a personalidade dessa criança quando ela for um adulto. O que Ezequiel ouviu, viu e sentiu, a ponto de o coração dele endurecer, que quando Deus fala, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, Deus não está só mandando Ezequiel falar ao povo, mas Deus também está falando com Ezequiel. Ezequiel passou por coisa que a gente não imagina. Certa vez Ezequiel estava profetizando, enquanto a esposa dele morria em casa. O coração de Ezequiel se endureceu, mas Deus viu alguma coisa no caráter daquele menino, que se tornou um homem, que fez com que Deus olhasse para ele na beira do rio e não desistisse dele. Eu vou falar para você o que Deus viu. Ezequiel agora está deitado na cama. Entra na casa de Ezequiel comigo, irmão. Deixa sua mente te mostrar o que eu estou vendo aqui. Ezequiel está deitado na cama junto com o pai e a mãe. O pai de Ezequiel se levanta de manhã cedo, porque ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote de Israel. E ele tem que se preparar para poder ir para o templo, para poder exercer as coisas que acontecem no templo. Consigo ver Buzir se levantando e colocando uma estola sacerdotal branca. Consigo ver Buzir colocando uma mitra, escrito santidade ao Senhor. Consigo ver Buzir derramando um óleo sobre a sua cabeça, assim como está escrito que o óleo desce pelo cabelo e pela barba de Arão. Consigo ver Buzir derramando óleo sobre a sua cabeça, o óleo desce pela barba, o cheiro da mirra invade o quarto e acorda o pequeno Ezequiel. O que eu vou falar agora, só quem é pai e mãe sabe. Quem é pai e mãe lembra da fase do porquê. Ezequiel acorda com o cheiro da mirra, fica quietinho entre as peles de animais. O pai, depois de vestido, talvez olha para a esposa e diz: como eu estou, querida? E ela deve dizer: está maravilhoso, meu amor. E ele vai em direção ao templo. A criança Ezequiel talvez olha para a mãe e diz: mamãe, por quê? Por que o que, Ezequiel? Por que a roupa do papai é diferente da roupa do pai dos meus amiguinhos? A roupa do pai do meu amiguinho, um é cinza, a roupa do pai do meu amiguinho, a outra é colorida, mas a roupa do papai é branca. Por quê, mamãe? E a mãe, talvez emocionada, deve ter dito: hoje eu vou te apresentar o seu pai. O seu pai, Ezequiel, ele usa uma roupa de acordo para quem ele trabalha. O pai do seu amiguinho que usa uma roupa cinza, trabalha na lavoura. Então, como suja muita roupa e tem falta de água, uma roupa mais escura faz com que esconda mais a sujeira. O pai do seu amiguinho que tem uma roupa colorida trabalha no comércio, vendo isso, vendo aquilo. Então, a roupa colorida ela é mais chamativa para poder vender as coisas. O seu pai usa uma roupa branca porque ele trabalha para Deus, Ezequiel. E em Deus não há mancha. Deus é alvo como a neve. Deus, ele tem uma santidade que se externa para que nós possamos entender como alvo,
como branco. Tá bom, mamãe, mas a criança na fase do porquê, ela não para no primeiro porquê, os pais sabem. Aí ela diz, por quê? Por que o que, Ezequiel? Porque o papai acorda todo dia no mesmo horário. Porque ele tem que ir para o templo, Ezequiel. E no templo existe um menorá, que é aquelas 7 velas, que nunca pode se apagar. Às vezes, durante a noite, o frio meio que congela o azeite, muda a consistência do azeite, as velas começam a se apagar, mas nunca apaga todas. O seu pai sempre chega antes da vela se apagar e acende a próxima vela. O fogo de um passa para o outro. Assim é na igreja. Às vezes as tribulações e as dificuldades nos apagam, apaga um, mas não apaga todos. O fogo de um crente passa para o outro. Eu quero profetizar na sua vida que o fogo vai se espalhar de um para o outro, jamais se apagará e a igreja será cada vez mais avivada. Mamãe, por quê? Por que o quê, Ezequiel? Porque o papai passa aquele perfume na barba. Ezequiel, o seu pai, ele usa uma mitra escrito santidade ao Senhor. E quando ele anda pela rua, Ezequiel, as pessoas reverenciam e se curvam. Se curvam para o meu pai, mamãe? Não, se curvam para o que está escrito na mitra, santidade ao Senhor. E o que é que isso tem a ver com perfume na barba, mamãe? A gente sabe que pessoas que perdem um dos sentidos aguçam os outros. Seu pai, quando está andando na rua, Ezequiel, às vezes ele passa por cegos. Os cegos não conseguem ver o que está escrito, mas o sentido do olfato fica mais aguçado. Então, quando o seu pai passa, o vento bate na barba perfumada, leva até o nariz do cego, que se levanta, se curva e diz: eu não vejo, mas o homem de Deus está passando por aqui. Mamãe, por quê? Por que o que, Ezequiel? Porque as crianças na escola me tratam diferente. Como assim, Ezequiel? Vamos entrar na escola de Ezequiel comigo? Na época da Bíblia, as pessoas não eram conhecidas por sobrenome, elas eram conhecidas pelo nome do pai. Jesus, filho de Davi, Josué, filho de Num, fulano, filho de ciclano. Aí na hora da chamada, quem sabe o professor, o rabino, dizia Ezequiel, filho de Buzir. Buzir era importante. Todo mundo conhecia quem era Buzir. Ezequiel era uma criança tratada diferente das demais crianças. Por quê? Porque ele tinha uma sina. O pai dele era sumo sacerdote, o avô dele era sumo sacerdote, o bisavô dele era sumo sacerdote, o tataravô dele era sumo sacerdote, e se traçássemos a árvore genealógica dele inteira, chegaríamos em Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Ele era tratado diferente e ele perguntava para a mãe: mamãe, por que eu não posso ser igual aos meus amiguinhos? E a mãe dizia para ele: porque um dia os seus amiguinhos vão querer ser igual a você. Ezequiel, ele era separado para poder, ele ia ficar no lugar do pai, era uma sucessão. Quando o pai deixasse o ofício, ele seria o sumo sacerdote. Primeiro, ele já era levita, ele se tornaria um levita qualificado, porque tem qualificações para levita. O escriba é levita, o tangedor, que é quem toca instrumentos, é levita, o cantor é levita, o sacerdote é levita. Então, era qualificado entre uma das funções do levita. Ezequiel passou a infância toda sendo regrado, sem poder brincar com os amiguinhos, sem poder ir aonde ele queria. Ele tinha uma vida diferente das outras crianças, para que um dia ele pudesse substituir o pai. Então, qual era o sonho de Ezequiel? Era ser como o pai. O sonho de Ezequiel era fazer o que o pai fazia. Ezequiel, consigo ver Ezequiel na escola contando para os amiguinhos: uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, o papai entra no Santo dos Santos, aonde fica a Arca da Aliança, e Deus desce entre os 2 querubins de ouro, e o meu pai vê Deus entre os querubins de ouro, e o meu sonho é um dia ver Deus entre os querubins de ouro. O sonho de Ezequiel era esse, mas Nabucodonosor vem, invade a Babilônia,
mata todos os sacerdotes, mata toda a família de Ezequiel, e Ezequiel agora ele é levado cativo. E eu queria entender como, pastor, ele aguentou passar por aquele cativeiro em toda essa situação, a ponto do coração dele endurecer e ele não chutar o balde e se desviar de vez, mas manter um caráter lá dentro que Deus olhava para ele e não desistia dele. Na Babilônia, Ezequiel era tratado como um escravo, trabalhava 16, 17 horas de trabalho escravo forçado por dia. Como era a escravidão? Ele colocava uma canga, como canga de boi, ia até a beira do rio Quebar, e pegava 2 baldes, colocava água em cada lado da canga, levantava, se arrumava na canga e voltava para casa. Só que no caminho, alguém dizia: você não é o filho do homem que recebia os nossos dízimos e ofertas? Você não é o filho do homem que disse que haveria paz, saúde e prosperidade? Seu pai era falso profeta. Cadê o seu Deus agora, Ezequiel? Cadê Deus, Ezequiel? Deus nos abandonou, Ezequiel. Abandona Deus também, falou igual a mulher de Jó, abandona Deus e morre. Ezequiel aguentou tudo isso durante 13 anos. Mas um dia, ele estava na beira do rio Quebar, abaixado, pegou a água como sempre pegava, colocou na canga, se levantou, se aprumou e olhou para o céu, porque a Bíblia diz que ele olhou para o céu. Não tem como ele olhar para o céu ajoelhado, ele estava em pé. Quando ele está em pé e olha para o céu, Deus olha o caráter do menino, que assim como Freud diz que tudo que uma criança vê, ouve, sente, personaliza o caráter dela, Deus olhou e viu tudo que Ezequiel viu, ouviu e sentiu durante a sua infância. Aí Deus olha para Ezequiel que está de pé e diz: filho do homem, põe-te em pé. Mas pregador, Deus falou para ele ficar de pé, ele já estava de pé. Todo mundo via Ezequiel de pé, mas Deus via que Ezequiel estava caído. Só Deus sabe, irmão. Às vezes eu estou daqui, agora eu estou aqui, se eu pedir você para ficar de pé, se coloca de pé, fica de pé agora nessa noite, pode ficar de pé todo mundo. Eu olho para vocês aqui, ó, eu vejo todo mundo de pé, mas só Deus sabe quem realmente está de pé. Às vezes eu estou vendo você de pé, mas você está caído no nível onde não tem mais para onde você se jogar. Você está se arrastando. Até o pastor que tem um discernimento de Deus, ele não consegue ver. Existe um limite até onde ele consegue ver. Às vezes ele vê que você está de pé, mas você está caído. E Deus trouxe essa mensagem aqui hoje porque Deus quer te levantar, Ezequiel. Eu quero que você feche os seus olhos que eu vou fazer uma oração. Ei, homem Ezequiel, ei, mulher Ezequiel, ei, jovem Ezequiel, eu trouxe você aqui hoje para te dizer que eu nunca quis o seu mal quando eu deixei aquilo acontecer. O que te derrubou nunca foi planos para que você caísse, Ezequiel. Você se afastou e eu sinto saudade do relacionamento que nós tínhamos, Ezequiel. Eu vi como você foi forjado. Eu vi tudo que você viu, ouviu e sentiu. E por isso, Ezequiel, eu nunca desisti de você. Eu estou aqui nessa noite para te dizer, põe-te em pé, que eu vou falar contigo. Não importa quem está vendo você de pé, e você vai ter que mudar o semblante, vai ter que mudar a postura, o comportamento, o seu negócio hoje é com Deus. Deus está falando para você, se coloca de pé, Ezequiel, que Deus quer falar contigo. O diabo talvez fragilizou o seu espiritual, fragilizou a sua autoestima, fragilizou a sua fé, mas Deus está te falando que se você ficar de pé hoje, Ele vai falar contigo. E eu encerro essa pregação profetizando que se na noite deste dia alguém que estava caído tomar uma decisão de se colocar de pé,
Deus vai falar com você. Eu vou repetir para você entender. Se você tomar uma atitude e se colocar de pé hoje, eu profetizo que Deus vai falar com você. E você que recebe essa palavra, diz amém. Eu queria convidar o pastor, a família do pastor aqui na frente, para poder fazer uma oração por eles. Esposa, filhos, filhas, se tiverem, quem tiver de família do pastor pode vir. Enquanto eles vêm, irmãos, eu gostaria de expressar um pouquinho sobre o que é um pastor para uma igreja. Olha o que a Bíblia diz, olha o que Deus diz. Vos darei pastores, segundo o meu coração. Tem gente que acha, pastor, que Deus deu a igreja para o Senhor, mas Deus deu o Senhor para a igreja. Deus, ele está dizendo, vos darei pastores. Quem recebe o pastor é a igreja, e não a igreja recebe o pastor. E se Deus está te dando o pastor, se Deus está te dando, o que é? É um presente. O que é que a gente faz com o presente, irmão? A gente cuida, a gente guarda em seguro lugar, a gente honra. Se a gente recebe um presente tradicional, a gente já guarda, a gente honra, a gente cuida. Imagina um presente segundo o coração de Deus, que é Deus dizendo, vos darei pastores segundo o meu coração. Eu cheguei eu acho que vai fazer uma semana que eu cheguei em Montalvânia. Eu vim com um propósito no coração, de junto com o Moab que está ali, que vai assumir agora esse mês a Secretaria de Cultura, da gente reativar o dia dos evangélicos na cidade para poder honrar a Deus. E quando eu procurei saber com que pastor eu deveria falar, a primeira referência que eu tive foi esse homem aqui, ó. Ninguém me conhecia na cidade, eu não conhecia ninguém na cidade. Eu procurei saber com quem eu falo para poder honrar a Deus com a reativação do Dia dos Evangélicos. E o primeiro nome que eu ouvi foi Pastor Cadu, e o segundo também. O primeiro que eu ouvi foi Pastor Cadu e o segundo também. Ouvi dizer que ele era muito rígido. Quando ele me convidou para pregar aqui, irmãos, eu fiquei surpreso, porque me falaram do cuidado que ele tem para não colocar nada corrompido nesse púlpito aqui. Ali na sala pastoral, ele falou comigo, ó, você prega lá, se você falar alguma bobagem, depois nós conserta. Ele falou comigo ali na sala pastoral. É um santo homem de Deus, irmãos. É um ótimo pastor, pelo que eu tenho visto falar, pelo pouco que eu tenho me relacionado com ele, pelo cuidado que eu vejo que ele tem pela igreja, pelos testemunhos que foram dados hoje aqui nessa tela. A gente sabe que vocês têm muita sorte de ter o pastor Cadu. Eu queria que toda a igreja estendesse as mãos para cá. Senhor, aqui está o anjo que o Senhor separou para esta igreja. Eu quero te pedir nessa noite uma blindagem especial sobre a vida dele, Deus. Eu bem sei o quanto é difícil ser pastor. Eu bem sei o quanto é difícil ministrar cura com as feridas abertas. Eu bem sei o quanto é difícil ministrar alegria quando às vezes estamos tristes. Eu bem sei como é difícil abraçar quem um dia nos apunhalou, mas eu quero profetizar sobre a vida dele, da esposa, das filhas e através deles de toda a família dele, que uma blindagem espiritual está sendo selada na noite deste dia, que todos os dardos inflamados do inimigo, todos os laços, as setas, as armadilhas, todo o mal vai cair por terra em nome de Jesus. Eu quero profetizar bênçãos sem medida, que a tua graça transborde de forma sobrenatural na vida deles, Senhor. Que toda sorte de bênçãos na área financeira, espiritual, familiar, sentimental, no casamento, em todas as áreas, na saúde, fortalece, dá ânimo, que o Senhor dê mais coragem, que o Senhor continue dando discernimento, sabedoria, ousadia, abençoa ele de uma forma que ele nunca foi abençoado até hoje, Senhor, em nome de Jesus. Se toda a igreja concorda com essa oração, fala bem alto, amém! Amém. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Não. E nós vamos orar pelo irmão aqui. Vamos sim. Queridos, quero agradecer a presença do pastor João Vitor. Como ele disse, né, nos conhecemos pouquinho tempo, mas
Deus ele vai testificando no coração da gente, né? Um homem cheio de Deus, um ministério lindo. Fico imaginando você dando aula, né? E uma sabedoria muito grande da palavra. E assim, que Deus continue abençoando o senhor, sua família, né? Sua esposa. Sempre quando o senhor vier, as portas da nossa igreja estão sempre aí abertas, viu? Sempre. Tomara que volte sempre, como a igreja sempre fala, né? Volte sempre, traga mais gente. Permaneça para sempre, amém? E nós vamos orar, queridos, agora pelo pastor João Vitor, amém? Ele vai embora amanhã, amanhã, né, que o senhor falou? Ali antes do almoço, pouquinho, às meio-dia, que Deus venha acompanhá-lo até Santo André, né? Mora em Santo André, ali, ABC Paulista, que Deus possa acompanhá-lo, tá? E mais uma vez eu repito, sempre que vem em Montalvânia, as portas estão abertas, e vai ser um prazer muito grande poder contribuir com alguma coisa, junto com os outros colegas pastores de Montalvânia, junto com você, viu, Moab? Junto com o senhor, e conta com a gente, tá? Em nome de Jesus, e vamos abraçar mesmo esse dia do Evangelho, para a gente poder celebrar o Senhor com muita alegria e excelência aqui em Montalvânia, amém? Quero convidar os irmãos do louvor, né, para também se posicionarem aqui. Vamos orar, estenda as mãos aqui para frente, vamos abençoar o pastor João Vitor. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela estadia do teu servo aqui na nossa cidade, Deus. Obrigado, Senhor, porque algo ardeu no coração dele, e ele pensou algo bom, e ele pensou em Montalvânia. E Deus, e aprove ao Senhor que nesta temporada ele veio estar aqui conosco aqui na igreja, Pai. Obrigado, Deus, por esses cultos que a palavra foi ministrada através da vida do pastor João Vitor. Obrigado, Deus, pelas pessoas que foram transformadas durante esse período, pelas bênçãos que o Senhor tem enviado a esta casa, a esta igreja, em nome de Jesus. Eu abençoo junto com a igreja a viagem de volta do pastor João Vitor. Ó Pai querido, livra ele de todo mal, livra ele, meu Deus, de todo atraso nessa viagem, livra ele de todo empecilho, tudo aquilo que vem querer atrapalhar, Senhor. Que ele possa chegar ali firme, forte, são e salvo, sempre ali na sua casa. Abençoamos também a sua esposa, toda a sua casa, ó Deus, e que ele venha ter alegria, saúde, força, cada vez mais no seu trabalho e no seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus, pela vida do pastor João Vitor. Amém. Pastor, repete, por favor, o seu Instagram para os irmãos. pr.joão.victor.souza. Lá na biografia do Instagram tem um canalzinho escrito Instruções Cristãs, aonde todos os dias eu posto mini devocionais. Você que quiser seguir no Instagram e entrar no canal, você vai ser abençoado através dos mini devocionais. Muito bom, viu? Eu vou postar lá no grupo também, igual que eu lembrei. Põe o link lá. Olha para você ver, 231 mil visualizações do culto de domingo passado que ele pregou aqui, né? Glória a Deus, obrigado, pastorzão. Deus continua abençoando, viu? Eu vou postar lá para os irmãos seguirem. Irmão Israel. Queridos, os irmãos trouxeram os seus dízimos e ofertas. Venham até aqui à frente, traga o seu dízimo e oferta aqui adorando ao Senhor. Vamos declarar que essa obra é santa. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante e temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Em meu peito renovado arde o fogo
enchendo de fervor, e Jesus está salvando, apagando toda a dor, no Espírito batizando, pois da vida Ele é o Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar este dor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Mais uma vez, ninguém detém, É obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo hão de apagar este amor. Ninguém detém, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Essa causa é do Senhor. Essa causa é do Senhor. Aplauda Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor seja louvado sempre, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de podermos entregar a oferta, o dízimo na casa do Senhor. Agradeço, Senhor, pela vida de todos os irmãos, não somente aqueles que nesta noite se disponibilizaram, mas durante todos esses dias, durante todo esse tempo que esta igreja está aqui fazendo a obra do Senhor, Pai. Que o Senhor venha multiplicar e abençoar no coração de cada um deles, multiplicar no trabalho, que o Senhor possa ali multiplicar ali, prosperar o comércio, prosperar o trabalho de cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Amém. Vamos encerrar, amém, queridos? Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Deus abençoe os irmãos, tá? Aqui eu tenho irmãos, amigos e uma família. Igual eu sempre digo, meu parente mais próximo está a 800 quilômetros de distância. O mais próximo que eu tenho. Para falar isso, eu tenho um parente ali. Então, nós estamos aqui meio que peregrinos em Montalvânia. Mas nós já nos sentimos em casa, acolhidos, nos sentimos família. Então agradeço a todos os irmãos mesmo, todos vocês têm assim uma participação especial no nosso coração, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ministrar a bênção apostólica sobre a tua vida. E só lembrando a você que terça-feira estaremos aqui com o estudo bíblico, quarta tem culto com os pais e os adolescentes, quinta-feira tem culto da fé, no sábado nós temos a mocidade, e no domingo, 8h30 da manhã, nós vamos para a lição número 2, vamos falar dos dons espirituais, amém? Nós cantamos aqui, ó, o hino Ninguém Detém, obra santa. Esse hino faz parte da renovação espiritual da Igreja Batista, da Convenção Batista Nacional. Então tem sido momentos maravilhosos em escola dominical, domingo 8h30 da manhã, e à noite, assim como esse culto abençoado, teremos mais um grande culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Eu quero mais uma vez abençoar a sua vida e ministrar a bênção apostólica. Quero agradecer todas as pessoas que nos visitam aqui nessa noite, amém? Todos vocês em nome de Jesus, os meninos lá da Escola Inconfidentes, Deus abençoe vocês, nossos alunos, né? E semana que vem, queridos, nós vamos apresentar também novos membros aqui na igreja, amém? Vai ser bênção, tá? Em nome de Jesus. Nós vamos também, irmãos, já caminhando para a reta final do nosso discipulado, vamos ter um grande batismo também, agora nesse mês de julho, vai ser algo assim sobrenatural. Deus está no controle de tudo. Pai, obrigado mais uma vez, que o Senhor venha nos dar, ó Pai, uma semana cheia de alegria, paz e prosperidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em tudo que formos fazer. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Se você crê, dá um glória a Deus. E vai embora para a tua casa, querido, feliz, alegre. E não se esqueça de dar um abraço em pelo menos 4 ou 5 irmãos aí, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode pagar esse ardor.
obra santa, esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Não, ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Oh, ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor.